nosso episódio do Synergy Talks de hoje, vamos falar sobre liderança inspiradora, o desafio de cuidar de pessoas e resultados. Recebemos hoje, então, Walter Bridio Nunes, conselheiro e ex-CEO da CMPC. E meu nome é Bento Bera, sou psiquiatra e um dos fundadores da Synergy. Um prazer te receber aqui hoje, Walter. E é extremamente importante para a gente ter esse tipo de conexão com pessoas que mudaram, né? O mercado, como o mercado da celulose, toda a história que tu tem. E eu vou começar com uma pergunta que acho que talvez tu já tenha te feito diversas vezes e respondido na prática da tua carreira, que é a seguinte. Qual é a diferença entre ser chefe e liderar? Bom, as pessoas entram na organização, elas estão contextualizadas para um ambiente. Esse ambiente é que determina muitas vezes eu me comportar como chefe ou como um líder. É como a organização entende que é o meu papel ali dentro. Então, o que a gente entende? O chefe é aquele que é o interventor. Ele olha para resultados de uma forma, por métricas, e o líder é aquele que é o indutor de uma ambiência de desenvolvimento, de construção de resultados. Digamos, o primeiro é muito mais determinístico e o segundo é muito mais construtivista para fazer os resultados. E isso envolve, para eu ser uma coisa ou outra, essa ambiência organizacional, essa cultura que eu desenvolvo dentro da organização para me propiciar que eu seja líder ou seja chefe. Perfeito. Então, o líder ele tem a habilidade de criar essa ambiência que faz com que a equipe cresça em conjunto. Eu acho que todos nós temos habilidades, maior ou menor escala, com maior ou menor tendência de comportar dessa ou aquela, mas nós temos. Os nossos atributos vão ser intensificados pela ambiência. Se eu tiver uma ambiência que estimule ao ser líder, eu tendo a ser mais líder. Se a ambiência me cobra mais no sentido de ser o chefe, eu vou me comportar como o chefe. Então, esses comportamentos, eles são intensificados pela ambiência. Eu me comporto ou como líder ou como chefe. Uma das grandes habilidades do líder é justamente entender como a ambiência pode fortalecer um perfil ou outro, então, dentro de uma corporação. Aí o exercício da liderança dentro de um contexto, de uma ambiência que favoreça a liderança, aí entra o perfil dele. É a capacidade que ele tem. Primeiro tem que ser extremamente legítimo, que se propõe coerente o tempo todo e ter uma capacidade de transparência e uma capacidade empática de dialogar, mobilizando as pessoas no sentido de construir nas missões que ele tem que enfrentar, que seja a missão do grupo. É a construção do que a gente chama do pertencimento. Então, quando há um pertencimento, eu posso, que todo mundo se sente com o dono daquilo, eu tenho que ter uma ambiência que a gente estimulava no sentido de uma subordinação autônoma. Ele tem que ter liberdade para agir, produzir, construir, sentindo aquilo como se fosse a sua empresa o tempo todo dentro da esfera que ele está atuando. Para esse sistema funcionar, a subordinação autônoma é que tu tem que ter uma ideia, a força do teu negócio, do teu propósito e a forma de exercê-lo, ela tem que estar socializada de uma maneira bastante intensa no grupo. A partir disso, eu consigo, então, agir de uma maneira dentro da minha esfera, construindo de uma forma autônoma, mas subordinada a essa ideia, a força, construir para que a organização evolua e tudo. E eu sinto, então, as minhas impressões digitais dentro da organização e, com isso, aumenta o meu pertencimento dentro deste grupo, dentro de sentir dentro deste grupo. Perfeito, muito interessante isso que tu trouxe do pertencimento. Sabe que os estudos já mostram bastante
uma correlação, uma associação da sensação de pertencimento e também de propósito como variáveis independentes para bem-estar emocional, para se atingir felicidade. E tanto o pertencimento quanto o propósito, eles são muito ligados à carreira, né? Ao trabalho. É muito comum que a gente associe isso com a nossa carreira. Quais são as grandes dificuldades de promover pertencimento e sensação de propósito nas equipes? Bom, primeiro tu tem que efetivamente, tu tem que construir primeiro os teus direcionadores da tua organização. Essa ideia, a força, como é que tu constrói isso, não é simplesmente redigindo o documento, ela tem que ser debatida, ela tem que ser entendida, ela tem que saber como ela se desdobra para efetivamente ter. Tu tem que preparar as pessoas, e a gente chamava de uma codificação sobre as coisas que tu diz, tem muitas palavras que tu usa, mas tem significados diferentes para diferentes pessoas, pela abordagem, cada um. Então tu tem que fazer uma codificação em termos de grupo para que haja essas referências. E aí é um pouco como a pessoa se comporta em relação a isso. Eu gosto disso, eu não gosto muito, o que eu faço e tudo. Aí tinha que se olhar um pouco a carreira das pessoas, qual era o predicado. Tem a tal conceito da carreira Y. Eu gosto mais de ser um gestor, eu gosto de ser mais um especialista. Então, pessoas têm perfis diferentes. Então, tu tem que fazer uma adequação também do perfil, das características, com as oportunidades, desafios que tu tem dentro da tua organização para ir colocando o recurso humano, as pessoas, a ter uma possibilidade de se sentir fazendo todas as entregas que elas se sentem felizes com isso, porque estão produzindo, estão construindo e enxergando aquele ambiente como partes, como tendo uma propriedade nele. Então esses fatores todos tu tem que ir evolutivamente inspirar e tá aí todos os processos de gestão de pessoas, tudo isso estão correlacionados com como desenvolvo esse desdobramento de várias atividades, processos de recurso humano dentro da ambiência da tua organização. Perfeito, e começa a dar certo realmente quando entra na cultura organizacional, né? Quando vira algo parte da empresa, não somente dentro de um documento, como tu trouxe. Muito legal, Bota. Tu já liderou milhares de pessoas por muitos anos e certamente tu te deparou com desafios emocionais dos colaboradores. Como que tu vê o impacto da saúde emocional dos colaboradores nos resultados das equipes e da empresa como um todo hoje em dia? Bom, quando tu consegue construir o pertencimento da organização, todo mundo enxerga os resultados ou a falta dos resultados como algo seu. E todo mundo fica feliz quando eu tenho os resultados e também se sente afetado quando os resultados não têm, mas entende que aquilo tem a possibilidade de ele contribuir para que os resultados mudem. Então, é um pouco essa apropriação, ela leva tanto para o lado da euforia, digamos, das coisas, como também a preocupação em melhorar resultados para atingir aqueles propósitos que o grupo e tem que estar ali naquela ambiência com que eles convivem. E tu percebe uma relação clara entre saúde emocional das equipes e resultados positivos? As pessoas emocionalmente saudáveis promovem mais resultados? Eu acho que as duas coisas são independentes. Sem saúde, a coisa tu não tem uma organização efetivamente produtiva. Pelo menos ela não vai tirar resultados do tamanho, do potencial das pessoas que ela tem lá. A saúde vai fazer, saúde mental vai fazer isso. E o que eu Boazen, a gente chamava de felicidade no trabalho. As pessoas têm que se sentir felizes ali, têm que se sentir motivados, e isso leva elas a quase, às vezes, pensar 24 horas a empresa, buscar oportunidades, sonhar com a empresa e tudo. É impressionante o grau como eles se agrevam, como se inserem dentro da empresa, das atividades, dos processos, a geração de novas ideias, principalmente nos ambientes que a gente precisa inovar, né? Então eles são
provocam o tempo todo a organização. Não é a organização provocada de cima para baixo, ela é provocada de baixo para cima para fazer inovações, melhorias, de identificar oportunidades e tudo. Então, de novo, esse grande senso de pertencimento que tem consequências, ele está associado às pessoas se sentir felizes ali dentro daquele ambiente, daquela socialização que existe. Perfeito. E assim como a gente falou, e que isso já é muito bem estabelecido, que tanto a sensação de propósito, assim como a sensação de pertencimento são promotores independentes de bem-estar no trabalho, até mesmo de felicidade na vida em geral. Os estudos mostram, de uma maneira muito importante, que 2 fatores específicos podem ser promotores de esgotamento emocional, que aproximam as pessoas de esgotamento emocional, que são a sensação de tensão no trabalho. Essa tensão pode vir de diferentes maneiras, né? Excesso de cobrança, jornadas extensivas, pressão, né, emocional no trabalho, e também a sensação de falta de reconhecimento. Isso aproxima as pessoas de esgotamento emocional. Como que tu percebe isso no dia a dia e como talvez diminuir esses fatores de risco? De novo, o ponto essencial é que as pessoas, dentro dessa subordinação autônoma, elas estão sendo menos cobradas e mais orientadas. E muitas vezes orientadas, de repente, muitas vezes até orientando as pessoas para trabalhar menos, entende? Porque a dedicação era mais porque as pessoas encaravam aquela atividade como uma realização sua, como uma entrega sua, eles queriam mostrar aquilo ali de novo, um senso de ser dono daquilo ali, era muito importante, às vezes até dominante sobre as atitudes das pessoas. Então, o que eu sinto efetivamente é que tu tem que reconhecer as pessoas e, antes de mais nada, elas precisam, que não é eu reconhecer, elas têm que começar por elas ter a capacidade de elas ter um autorreconhecimento, tá? Então, se elas não têm um autorreconhecimento, as palavras são estimulantes, tudo, mas não é a mesma coisa que a pessoa está ela se sentindo. O que eu externamente vou ratificar aquilo que ela já está sentindo dentro dela, tá? Então isso é o fator fundamental para ela poder estar ali feliz, para poder estar motivada, tá? Se dedicando e tudo como parte da sua vida. Aquilo é uma realização da pessoa. Uma motivação de vida, né? Entra. Da carreira, ela está definindo a vida, por causa disso que é muito importante ela se sente ali. Então, ela sente aquilo. E aí o vínculo com a empresa é extremamente enorme, que tu tem que, muitas vezes, até a gente, quando ela vai se aposentar, tu tem que começar a preparar ela para se desvincular desse compromisso que ela tem. Então, tinha toda uma fase de transição em que a gente tinha que, digamos, se conectar a pessoa para programar seu outro estágio de vida, que é o período da aposentadoria. Como é que ela como é que ela ia encarar aquela fase da vida. Então a gente tinha até o processo de preparação, porque é uma situação bastante crítica se não for corretamente tratada, principalmente para pessoas que estiveram altamente comprometidas com um pertencimento da empresa. E qual que foi a situação mais desafiante que tu já te deparou como líder, emocionalmente? Na verdade, as situações que a gente enfrentou, elas foram situações que representavam desafios e emocionalmente, dentro desse ambiente que a gente tinha esse clima, não eram situações tão desgastantes como eu vejo daquilo, porque tu não tinha os dilemas que surgiam, eram os dilemas de grupo. Então, as pessoas não eram, o líder o líder não é um isolado. Se ele trabalha numa equipe dessa ambiência que eu te falei, ele não é isolado. Tu tem que estar tendo um núcleo, tu tem que ter o compartilhamento
do que tu está pensando, do que tu vai decidir, do que tu tem que decidir, tu tem que ouvir tudo isso. Então, em situações de crise, a gente sempre tinha um grupo, um core group bem alinhado, bem intensificado, no sentido de vencer a crise. E aí tivemos situações totalmente, desafios enormes, e que isso, em termos de grupo, a gente enfrentou. Então, o desgaste, o isolamento da pessoa, tu é o chefe, tu é o responsável e tudo, isso não existiu. Existiu sempre um grupo trabalhando nisso. Então, houveram várias situações em que a gente reunia o grupo se reunia, e o grupo se, vamos dizer assim, eles se apoiavam para não deixar aquele peso cair em cima das costas de um cara, como sendo ele o responsável, que, digamos assim, tudo ali que sairia daí, ou pelo sucesso ou processo, dependesse unicamente do coisa. Exigia sempre um senso de equipe nesses momentos. E tem alguma específica que tu lembra que a união e a questão da própria sensação de propósito do grupo fez toda a diferença para realmente ter um resultado positivo? Houve situações, por exemplo, de greves, em que o grupo todo se uniu e absolutamente fez um processo que evitou toda a crise, todo o drama que poderia haver numa greve, e isso foi trabalho intenso de que houveram desafios sobre as situações da empresa, situações técnicas que poderiam significar parada da empresa por meses. O grupo também se mobilizou, e poderia ser uma situação dramática, inclusive eu estar empresa, o grupo se mobilizou, achou-se soluções, soluções complexas, e pelo produto do grupo, pela abrangência que a temática tinha, unia questões legais, questões ambientais, questões de tecnologia, questões disso. Então, o grupo todo se movimentou para evitar aquela situação de crise, mas um trabalho intenso de equipe, o gabinete de crise, onde todo mundo estava ali junto, tomando decisões 24 horas por dia para vencer aquelas situações. De novo, o espírito de equipe era um fator fundamental para vencer as crises, porque sempre havia uma equipe e um gabinete de crise mobilizado, orientado, cheio de ideias, porque nesses momentos houve uma série de criatividades que saiu de grupo. Não é aquele senta na cabeceira da mesa e define todo o plano, vai fazer isso, que faz aquilo, não. Era todo um consenso dinâmico de ações para cobrir os espaços para vencer a crise. E qual que tu vê hoje como os maiores desafios de liderança para o futuro? Assim, o que vem sendo transformado e que talvez surjam como desafios maiores ainda do que já são hoje? Bom, os grandes desafios, a gente tem uma situação, uma evolução social, uma evolução da tecnologia, tudo isso cria novos ambientes. O grande desafio é entender as pessoas dentro desse jogo. Nós temos novos cenários, mas o ser humano está ali, ele tem as características deles. Pode ser algumas características intensificadas, outras minimizadas nesse novo ambiente. Então, tu tem que te preocupar com essa nova visão da socialização. E aí a socialização que existe, ela é afetada por esses fatores. Esses fatores da tecnologia, da própria estrutura da sociedade hoje, as demandas, o negócio, a evolução, tudo isso afeta esse ambiente aí. Tu tem que, então, buscar novas socializações. Então, tu tem inúmeras situações ali que tu tem que estar muito, e os tempos são disruptivos. Então, eu não posso ficar a minha ideia da manhã, a minha solução da manhã, ao meio-dia já é diferente, e à noite ela é outra.
Então eu tenho que ter essa capacidade de me comportar. A própria socialização que existe, a forma de trabalhar. Ah, o trabalho é híbrido, o trabalho é isso. Então, essas coisas todas são essa relação multigeracional, essas coisas todas. Cria-se novos ambientes, a própria envelhecimento da população, são todas essas coisas, tudo isso acaba entrando nesses processos de socialização. E aí eu tenho que estar atento dinamicamente, e aí a dialogar, entender, conversar é muito importante, tá? Não posso ficar conversando com quatro paredes, tem que estar uma inserção cada vez mais. E aí o que a gente cada vez preservava mais, por exemplo, dentro das empresas, era o que a gente chamava management by walk around. Então tu tem que estar dentro do ambiente, tu não pode estar sentado no teu escritório, tá? Tu não tinha política de portas abertas. Eu tenho que conversar, eu tenho que entender. E aí isso é uma coisa dinâmica, porque eu não posso dizer que eu sei toda a verdade. Eu tenho que estar entendendo, para eu ter que ter a possibilidade de ter um sense de tudo que está acontecendo nesse ambiente extremamente dinâmico. Perfeito. E essa questão da socialização, como surgiu como um desafio os últimos anos, né? Essa geração que teve provavelmente os últimos anos do ensino médio, já na pandemia, que teve ensino híbrido na faculdade, e que está entrando no mercado de trabalho há alguns anos já. Eles tiveram muito contato digital, pouco contato presencial com outras pessoas. E a gente percebe que no dia a dia estar com pessoas diferentes da gente, mas com um mesmo propósito dentro de uma empresa, se tornou emocionalmente desafiante, né? Isso é uma novidade, eu acho, para os gestores e para os líderes. É bom, é um desafio criar-se novas características, a interação virtual, digital, intera as pessoas, e muitas vezes carece a falta da linguagem corporal, tá? Falta integrações. Então há momentos em que o virtual tem a infotoxicidade dentro do ambiente, que leva pessoas a agir e reagir baseado coisa. Então toda essa dinâmica aí cria-se uma ressocialização com novos elementos que têm que ser trabalhadas. Técnicas tradicionais não são aquelas que hoje tu tem que fazer. E hoje o ambiente também permite que tu viva configurações. Antigamente era meio padronizado, as estruturações, as coisas, as denominações. Hoje não tem uma estruturação, aquelas referências, aquelas modelagens já não existem. Tu cria-se modelagens de trabalho, de relações o tempo todo, tá? Novos desafios, tu tem novas modelagens de ação, de interação. Nesse ambiente virtual, que as pessoas ficam mais tempo olhando com o celular do que conversando com outras, a conversa é feita pelos dedos, então são tudo coisas que é um ambiente que não dá para negar, né? Tu tem que construir situações, e cada situação tem um desenho próprio, tá? Não tem assim uma modelagem única para fazer tudo esse E isso é incrível da conectividade digital, né? Ela nos conecta, facilita que a gente se comunique em termos de comunicação, mas em termos de afeto e de identificação com outras pessoas afastou muito, né? Sim. Era muito comum que os grandes amigos da vida viessem da faculdade, do trabalho, e hoje nem sempre é assim, né? Então, a própria sensação de propósito com o dia a dia no trabalho, um trabalho totalmente híbrido, pode ser mais difícil pelas amizades e conexões sociais que a gente tem com as pessoas do time, da equipe, né? Como a gente vê pessoas que hoje tem uma pessoa que está em outro país, outra em outro estado, outra cidade, então eles nunca se vejam presencialmente, estão trabalhando, né, por anos. Então, sim, emocionalmente, isso é um desafio hoje em dia também. É o isolado conectado. E hoje já se nota em algumas coisas que a gente já viu, que tem esse trabalho aí, já tem pessoas reclamando e querem um maior Presencialidade? presente dentro da empresa do que propriamente só conectado externamente, porque querendo ou não querendo,
Eu trabalho dentro da empresa, na hora de tomar o café, eu fico trocando uma ideia, falando outra, falo da minha vida, falo disso e daquilo. E esse espaço fica mais limitado quando a interação é só virtual. Outra coisa que determinados ambientes que tu tem na organização, por exemplo, quando a gente tinha sessões de criatividade, geração de novas ideias, esses ambientes, eles começam sempre pela provocação do por que não, por que eu faço, e aonde a linguagem corporal fala muito mais do que a linguagem, coisa que tu coloca na ideia, tu olha para as pessoas, tu vê a reação, ele está entendendo, ele não está, ele está percebendo, ele está motivado e tudo. Isso aumenta a dinâmica das reuniões. Então, hoje, eu acho que o equilíbrio desses fatores que é o fator importante, não é nenhum nem outro. Há a possibilidade de equilibrar, mas tem coisas, por exemplo, são padronização, de verificar um dado, uma coisa, muito melhor fazer virtual, tu faz rápido e tudo, tá? Então, há uma possibilidade. Agora, a ocupação correta desses espaços é que é o grande desafio. Um grande desafio. E para a gente fechar, qual mensagem que tu acha que teria para trazer para os novos líderes que estão entrando no mercado, perante todos esses desafios, uma mensagem que tu possa trazer que realmente vai fazer diferença na vida dessas pessoas? Entender cada vez mais, no centro de tudo, está as pessoas. Pessoas é o fator chave. Eles tratar cada vez entender as pessoas, a dinâmica delas, como elas podem ser felizes, realizadas, é o fator chave. Em qualquer organização que eu conseguir fazer isso, eu tenho resultados nessa organização. Perfeito. As empresas são feitas de pessoas, né? Pessoas física e emocionalmente saudáveis. Mas só que o antropocentrismo cresceu, porque lá na Revolução Industrial, os indivíduos eram robô, ele morria, jogava o corpo dele numa vala e botava um outro cara ali. E aí o homem foi ganhando espaço dentro da sociedade. Então, hoje o homem é a referência, hoje se julga é a pessoa. Tu vê que muitos comportamentos hoje que estão aqui, há uma centralidade na pessoa, cada vez. Agora já está saúde mental, logo vamos falar felicidade para o trabalho, e depois felicidade de jornada. São uma evolução em que cada vez o ser humano vai ganhar mais coisas, inclusive muitas coisas. O ser humano está perdendo o lado físico e ganhando o lado mental. Antigamente ele estava na empresa por causa do braço. Tá? Às vezes em quando usar um pouco o cérebro. Hoje, cada vez tu vai olhar mais para o cérebro, para a pessoa na sua assistente, do que seus movimentos físicos. Tanto que a gente tem esse dado do ano passado, né, que sempre os afastamentos longos da Previdência Social, geralmente quem ficava em primeiro e segundo lugar eram as causas ortopédicas, né, lidando por esforço repetitivo, dores lombares, né, questões próprias do dia a dia do trabalho. E agora a depressão e a ansiedade, questões de saúde mental em 2024 ultrapassaram, né, porque, enfim, a gente está esgotando emocionalmente muitas vezes as pessoas. E isso que tu trouxe é muito importante da gente sempre lembrar. As empresas são feitas de pessoas e as pessoas estando saudáveis emocionalmente, fisicamente, a empresa vai produzir muito mais. Né? É que socialmente começa a se reconhecer saúde mental, um conceito de saúde mental. Antigamente tu dizia o quê? Aquele cara é um louco, aquele cara é um besta, aquele coisa. Aí é uma depreciação. Alguma pessoa que tivesse uma dificuldade nesse sentido, ela era depreciada socialmente. Hoje não, hoje diz assim, peraí, o cara está com um problema, isso aí é um problema de saúde. Quer dizer, há um reconhecimento social desta situação, que antigamente era um reconhecimento depreciativo. E essa aproximação vem muito por parte da psiquiatria também, que começou a evoluir em termos de tratamentos. Os tratamentos eles eram muito diferentes das outras especialidades médicas e começaram a evoluir biologicamente, em termos de entendimento, eficácia e acesso, né? As pessoas têm mais acesso a bons tratamentos em saúde mental hoje. Era praticamente um apêndice. Tanto que não tinha lugar no hospital, agora tem. Não era considerado, hoje já é uma questão já considerada dentro das próprias empresas,
em suma, cresceu o papel porque a pessoa ficou mais valorizada. Perfeito. Te agradecemos muito pelo papo, acho que rendeu excelentes insights e histórias. E até o próximo episódio, então, pessoal.